Oi, continuando os nossos estudos sobre o controlador PID. Vimos na aula passada sobre os seus parâmetros básicos, set point, PV, MV. Agora vamos conhecer com detalhes cada um deles. O nosso set point, ele é o valor desejável para uma determinada variável de processo. Em um processo industrial, deseja-se controlar a PV a partir de um determinado set point. É claro, né, gente? Pode ser fixo ou variável no tempo, tá? Isso aqui é importante. Nem sempre o meu set point ele é fixo. Exemplo, o ar-condicionado. Ele, ele, no caso, é um set point fixo. Imagine se ele fosse de forma automática, de acordo com a hora do dia, eu teria aqui um set point que variasse de forma automática. E ele também é conhecido como SV, Set Value. Então, em alguns controladores, vocês podem não ver essa nomenclatura aqui, SP. Vocês vão ver SV, mas é a mesma coisa, tá? Então, set point é o valor desejado, o valor objetivado. É o que eu quero. Ah, eu quero 30 graus de temperatura. Eu quero 60% de nível. Então, esse é o set point, ok? Então, PV vocês já conhecem, né? É o que se deseja controlar em um processo industrial. É a minha variável que está sendo medida. Mas que variável? Pode ser qualquer grandeza física. Vazão, nível, temperatura, pressão, densidade, condutividade, pH. Então, as mais utilizadas no ambiente industrial são aquelas que vocês estudaram no primeiro período. Vazão, nível, temperatura e pressão. Então, temos aqui um processo. Tem aqui uma medição de temperatura, uma medição de vazão e uma medição de nível, tá? Quem, quem é o instrumento que envia esse sinal de PV ao meu controlador? Os transmissores, né? Que vocês já conhecem muito bem. Tá. E a minha MV, hein? O que é MV? É um sinal emitido pelo controlador para que a variável sofra modificações para manter a variável controlada PV no seu valor desejado. Então, eu preciso que a minha PV esteja igual ao meu set point, ou seja, erro zero. Quem vai fazer isso? O controlador, enviando um sinal para um elemento final de controle, que pode ser uma válvula, bomba, compressor, lâmpada, resistência, não importa. Então, isso chama-se MV, variável manipulada. Nós vamos manipular uma variável para que eu tenha a minha PV igual ao meu SP. Ok? Mas, para toda variável manipulada, nós possuímos um agente de controle. Neste caso aqui é o vapor. Temos aqui um processo em que o agente de controle é o vapor, tá? Então, meu objetivo é controlar uma temperatura, ou seja, aquecer essa temperatura, aliás, aquecer esse fluido. Então, para isso, eu controlo a vazão de vapor através de uma válvula aqui, ó. Como que a válvula faz? Ó, essa peça aqui chamada obturador, ele sobe e desce, permitindo mais ou menos passagem de vapor para mim, para que eu possa subir essa temperatura, ok? Então, o meu controlador, ele pode trabalhar de três formas, três modos de controle. Automático, de forma totalmente automática, você coloca lá o set point e pronto, esquece. Então, ele controla sem intervenção do operador, basta apenas definir o set point. Ele pode trabalhar também de forma remota. Então, neste caso, o set point não é aquele set point fixo. Ele é definido através de uma receita industrial, ou seja, ou um modelo matemático ou um outro controlador. Isso mesmo. Eu posso ter um controlador enviando um set point para outro controlador. Mas isso é assunto lá para o próximo período, tá? Que é o controle em cascata. Neste caso, o operador não consegue alterar o set point, porque ele já vem programado de acordo com a produção do material. E temos aqui um controlador em forma manual. Como funciona o controlador manual? Ele é utilizado em situações emergenciais,
quando você perde a confiabilidade do valor medido. Imagine um processo medindo uma temperatura. O termopar, ele abre, ele perdeu sua vida útil, ele parou de medir. O que vai acontecer com o seu processo? Ele não vai mais funcionar de forma automática. Você não tem mais a PV, você não tem a PV. Então, você pode passar o controlador para manual e você, com isso, você manipula o seu elemento final de controle. Você coloca o seu elemento final de controle em qualquer posição, desde que o controlador esteja em manual. Nós, da instrumentação, utilizamos esse recurso para fazer testes na válvula, tá? Fica um colega lá no supervisório e um colega lá na válvula, vigiando a válvula. Passa o controlador para manual e vai solicitando que coloque a minha MV em 50%. Aí lá na válvula tem que se posicionar em 50%. E o operador consegue manipular a MV independente do set point, ou seja, em manual você só manipula o seu elemento final de controle. Você abre ou fecha, põe na posição que você quer. Não é condições normais de funcionamento. É só em situações emergenciais ou em casos de testes, tá? Ok? Então, mais um conceito simples aqui, ó. Modos de acionamento. Então, ele pode ter ação direta e uma ação reversa. O que é uma ação direta? Quando um aumento da minha variável do processo em relação ao valor desejado provoca um aumento no sinal de saída. Trocando em miúdos, quando você aumenta a PV em relação a SP, você precisa aumentar a MV. Entenderam? O que significa isso? Isso aqui é muito usado num processo de, poderíamos dizer aqui, de resfriamento. Exatamente, resfriamento. Imagina aqui uma temperatura subindo, aí você precisa aumentar a velocidade de um exaustor ou de um ventilador para que essa temperatura não continue subindo. Então, um controle de temperatura utilizando resfriamento seria uma ação direta. Ok? Se a variável está subindo, para que você precise controlar, você precisa aumentar o seu sinal, ou seja, você aumentar mais a velocidade do seu exaustor, do seu ventilador. E uma ação reversa, hein? É quando um aumento na variável de processo em relação ao valor desejado provoca um decréscimo no sinal de saída. Ou seja, imagine um controle de temperatura utilizando resistência. A temperatura está subindo. O que o seu controlador tem que fazer para essa temperatura não continuar subindo? Diminuir o sinal de saída, ou seja, diminuir a MV. Então, o nosso forno didático possui ação direta ou reversa, hein? Dever de casa, pessoal. Então, para a gente fechar, os nossos controladores P&D, ele possui 3 ações de controle, que é a proporcional, integral e derivativo, que é o que estampa o nome desse controlador. Então, isso aqui, pessoal, são números, são, poderia dizer, são variáveis que você programa o seu controlador. Proporcional tem um efeito de reduzir o tempo de resposta e reduzir o erro em estado estacionário, nunca eliminar. Um controlador que utiliza somente proporcional, ele sempre vai ter um erro. Ele nunca vai conseguir zerar o erro. Ele nunca vai conseguir deixar a sua PV igual a SP. Para isso, você utiliza o proporcional combinado com o integral, que o integral irá eliminar completamente o erro, mas poderá tornar a resposta mais lenta e aumentar o overshoot, ou sobressinal. O que é overshoot, pessoal? É isso aqui, ó. Imagina você tem aqui o seu set point, que é o seu objetivado, e aqui você tem a sua PV. Então, quando você precisa que a sua PV esteja aqui, ó, na linha do meu SP, então o que acontece? Imagina o controle de temperatura.
50 graus. Ele sai ali do zero, sobe, 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 sobe. O ideal é chegar aqui e fazer isso, ó. Mas não é o que acontece no processo real. Então ele vem, 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 passa um pouco. Esse passar um pouco chama-se sobressinal. E depois ele vai se ajustando, ajustando, ajustando até ficar retinho. Então a função do proporcional é isso aqui, ó. Dá um up no sistema. Opa, colocar potência. Ele vai, 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 vai. A função do meu integral é no tempo você colocar o seu set point igual PV. E a função do meu derivativo, que eu não expliquei ainda, é reduzir o sobressinal. Então, olha só, três camarinhas trabalhando junto. Um para dar gás no negócio, um para poder controlar os desvios grandes e outro para, de acordo com o tempo, colocar ele no em cima do set point. Então, o meu derivativo tipicamente utilizado para aumentar a agilidade e a estabilidade do controle, reduzindo o overshoot, que é o meu sobressinal. Então, você combinando essas três ações de controle, torna o processo mais estável, ágil e erro quase nulo. Ok? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos nossos estudos de controlador. Eu vou gravar uma videoaula prática de controlador, utilizando um sistema virtual aqui chamado TDPS. Ok? Até mais.